Meus irmãos, o texto de Marcos, por favor, capítulo de número 1. Marcos 1, a partir do verso 40. Marcos 1, 40. Está escrito assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então a veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele, diz Marcos. Queria, antes de mais nada, agradecer aos irmãos as orações e a atenção dispensada a mim, né, que volto hoje depois de um isolamento de 14 dias, né, uma quarentena que não é de 40 dias, né, uma quarentena de 14 dias, tanto de trabalho como de convívio com a igreja. Esta mensagem de hoje era para ter sido trazida exatamente naquele domingo, né, quando nós, na verdade, ficamos impedidos. Nem eu, nem a minha esposa, até aqui, pela graça de Deus, fomos contagiados, digamos assim, pela Covid. Mas como somos 6 em casa, os outros 4 foram. E agora foi a vez de mais 2. Né? Eu espero que não tenha a vez de mais ninguém lá para frente, mas foi a vez de mais 2 e ficamos, então, isolados durante esse tempo, né? Mais 14 dias dentro de casa, trabalhando e não podendo vir aos cultos e nem podendo compartilhar com os irmãos e essas condições que os irmãos conhecem. Isso faz parte do nosso protocolo, o protocolo da Covid-19, digamos assim, que nós aprendemos a conviver com esses procedimentos. Mas isso tudo nos ajuda a entender um pouquinho a situação do texto que lemos aqui. Tá? Nós estamos aqui diante de um caso que tinha também os mesmos protocolos. Tá? Ele possuía lepra, conforme diz o texto. Há alguns autores que discutem se a palavra traduzida deveria ser mesmo lepra. De qualquer forma, um conjunto de doenças de pele, várias delas, digamos, graves, e neste caso, naquele período, uma doença incurável. Como nós sabemos, não havia cura para a lepra naquela ocasião. E havia todo um protocolo para que essas pessoas pudessem realmente, ou para tratar exatamente dessa crise, que era uma crise infecciosa, como é a Covid nos nossos dias. Por isso, havia um protocolo de isolamento. A pessoa ficava isolada, não podia habitar com a sua família, tinha que morar em locais que eram reservados exatamente, ou terminava sendo locais onde os próprios pessoas que possuíam essas doenças se agregavam e isolados e impedidos de todo relacionamento possível, digamos assim. Essa era a condição dessas pessoas. E com uma chamada liturgia, digamos, em caso de cura, né, que só poderia ser milagre, ou se a pessoa de fato não tivesse tido uma doença de lepra, e sim alguma outra doença de pele que desaparecesse futuramente. Mas não havia nenhum tratamento, digamos assim, não para o enfermo. O isolamento era para evitar novos contágios, era uma questão de saúde pública, por isso se isola. Mais ou menos o que vivemos, digamos, nesses últimos anos. Né? Hoje sabemos, você vai para o hospital, você na verdade tem um tratamento, acompanhamento, talvez UTI, mas sabemos perfeitamente bem que o isolamento é para evitar o contágio, e era esse o protocolo, além
de um protocolo extremamente extenso quando havia detecção de cura. Capítulo 14 de Levíticos, que eu não vamos ler, mas eu vou resumir aqui para vocês terem uma ideia de qual era o protocolo. Se a pessoa, na verdade, detectava que não estava mais com a enfermidade, porque Deus graciosamente o curou, ou, na verdade, ele não tinha uma lepra, isso precisava ser atestado uma vez que foi isolado, ele não ia, na verdade, não fazia um exame laboratorial, porque não existia. Então, era todo um olhar clínico, e quem tinha esse olhar clínico era exatamente o sumo sacerdote. Então, ele era levado até o sumo sacerdote, que saía do arraial, ou da cidade, no caso, mas naquela época, do acampamento de Israel, do arraial, e do lado de fora atestava que o homem estava são. Se ele estivesse são, então começava uma liturgia de purificação, uma liturgia de declaração de que ele estava limpo, que começava assim: ele tinha que tomar 2 animais, 2 aves, um pau de cedro, hisopo, juntamente com isso também essa lã de carmesim, como eles dizem, vermelha, e todo esse material era levado. O animal, uma das aves deveria ser morta em água corrente, ou seja, imolada ali, dentro de uma bacia de barro, em água corrente, e depois disso, o outro animal era molhado no sangue e solto, para que voasse a outra ave, e com o hisopo, ele então era aspergido. Após isso, o homem tinha todos os pelos do seu corpo rapado, inclusive sobrancelha. E depois de todos os pelos do seu corpo, cabelo, tudo isso ter sido rapado, ele tomava um banho, lavava sua veste, e então ele podia entrar no arraial. Só que ele não podia entrar na sua tenda, ele dormia fora por 7 dias. Ao 7º dia, ele tomava 2 cordeiros e levava para poder fazer um sacrifício pela culpa. E esse sacrifício era feito do cordeiro, e depois do sacrifício do cordeiro, depois do animal morto, o sacerdote tomava aquele sangue do cordeiro e aspergia 7 vezes sobre ele. Depois tomava o sangue e colocava na orelha direita, no polegar direito da mão e no dedo polegar direito do pé. Depois de toda essa ação de 7 dias, rapava-se de novo todo o pelo, 7 dias, já devia ter nascido algum pelo, né? Rapava-se tudo de novo, outro banho, roupa limpa, para mais uma etapa. Agora com azeite, e o azeite era aspergido 7 vezes sobre ele, depois colocado na orelha direita, no polegar direito, no polegar do pé direito, e o que sobrava do azeite colocado sobre sua cabeça. Agora ele era declarado purificado. Simples, né? Muito simples. Tudo isso tem a ver com a ideia, claro que não é o nosso tema aqui, mas para entender o que este leproso passava. Isso nos leva a compreender exatamente qual é o estado deste homem. Isolado, sem qualquer perspectiva de cura, sem qualquer condição, digamos, humana de relacionamento, e além de tudo considerado imundo, porque a concepção é que, havendo ele pecado, a doença lhe acometeu. Qualquer semelhança com os nossos dias não será mera coincidência, mas como se a doença fosse resultado de um pecado, como se ele fosse mais pecador que os demais, por isso ele estava ali acometido dessa enfermidade. E diante disso, este homem ouve exatamente aquela notícia que correra por toda ali a toda a Galileia. Somente no início do ministério de Jesus, porque veja bem, ainda não terminou o primeiro capítulo de Marcos. E então ele procura Jesus como sua única esperança, sua única perspectiva de cura. Ele ouviu, claro, falar que Jesus curou pessoas, e várias pessoas estão sendo curadas por ele, e ele então procura Jesus como sua única esperança de realmente ser restaurado. E aqui nos leva a uma segunda compreensão fundamental sobre o texto. É que os autores do Evangelho, eles selecionaram os milagres. Tanto que Marcos, no verso 34, se você quiser olhar aí no capítulo 1, faz um resumo de muitas curas.
E não entra em detalhes para dizer quais eram as especialidades ou quais as enfermidades Jesus curou, várias curas. Mas ele então seleciona algumas. E neste caso fica evidente que Marcos selecionou no capítulo 1, um endemoniado, a sogra de Pedro com uma febre, este leproso e um paralítico que segue logo após aí no início do capítulo 2. Isso tudo nos demonstra um fato, é que na realidade Marcos não está nos narrando apenas uma cura ou um milagre. O interesse de Marcos, e é isso que nós precisamos perguntar, é o que ele quer nos revelar sobre Jesus com este milagre. Ele não quer nos contar que um milagre aconteceu. Ele quer que os seus leitores, e nós fazemos parte desse grupo, entendam o que isso revela acerca de Jesus, o que isso demonstra para nós acerca de quem Ele é. O milagre é um sinal, assim como toda aquela cerimônia de Levítico 14, e depois, se você tiver paciência, siga Levítico 15, e você vai ver como é que quando a lepra acontecia dentro de uma casa, como é que isso era tratado. Para você perceber que toda essa simbologia tem uma indicação, serve como um sinal, é um propósito de nos alertar e nos apontar para uma verdade. Essa é a razão do milagre. O milagre está aqui, descrito para nos dizer quem é esse Jesus que agora chega e que agora é anunciado nesse evangelho que Marcos está escrevendo. E fica evidente que a primeira clara demonstração, evidência que Marcos quer nos dar é que este é aquele que tem todo o poder. E se preferir, ele é o todo-poderoso. Todo o poder está em suas mãos. É por isso que ele seleciona esses milagres, porque são, na verdade, doenças que não havia cura, ou para as quais não existia nenhum recurso humano. Não havia cura para a lepra. Como também não havia para uma paralisia, que acontece logo depois. Como também não havia nenhuma expectativa de cura, mesmo os exorcistas judeus eram incapazes de expulsar um demônio, como acontece exatamente nesse capítulo 1. Ele está dizendo que não existe limites para o poder deste que tem todo o poder. Poder reconhecido, se você estiver com a sua Bíblia aberta, perceba bem, no capítulo de número 1, no verso de número 40, diz que o leproso se aproximou e de joelhos disse: se quiseres, podes. Tu podes. Ele não está afirmando que Deus pode, necessariamente. Ele está afirmando que Jesus pode. E eu não estou fazendo distinção entre Jesus e Deus, mas estou enfatizando o que Marcos, de fato, demonstra, que a fé deste homem era que Jesus possuía poder para curar. A fé está depositada em Cristo. Tu podes. Exatamente isso que diz o verso 40, o poder está em suas mãos, exatamente esse poder que está com ele, tanto que no verso seguinte, verso 42, desculpe-me, ele vai dizer que quando Jesus diz, quero ficar limpo, no verso 42, diz o texto que imediatamente, não foi uma cura gradual, não foi carnê da Casa Bahia, sem propaganda aqui, que leva não sei quantos anos para pagar, não é financiamento de casa, que a gente gasta 30 anos da vida para pagar, é algo que ele fez no momento. Quando Jesus disse, quero ficar limpo, o poder dele se manifesta no fato de que imediatamente a lepra desapareceu, não havia mais lepra. Muito mais do que no caso de Naamã, se você conhece o texto bíblico, que teve que entrar na água 7 vezes. Aqui não, imediatamente, bastou a sua palavra, quero, e ele se tornou um homem limpo. Isso é claramente uma manifestação de poder. E lembre-se, o sacerdote, ele não tinha poder para curar absolutamente ninguém. Ele apenas atestava se havia ou não lepra, se a pessoa havia sido liberta desse mal, ou se a pessoa ainda estava enferma, ou quando a pessoa estava enferma, para que ela fosse isolada. O papel do sacerdote era de declaração, era de dar um atestado médico, digamos assim, para dizer que a pessoa realmente já está limpa. O papel de cura, na consciência de todos, era de Deus. E é exatamente isso que Marcos está dizendo. Quem curou este homem foi Deus. E neste caso, Deus é Jesus. Ele é Deus. Não há enfermidade que não esteja sob seu domínio. Não há caso, por mais grave ou menos grave, que não esteja sob seu poder. Ele tem poder sobre tudo.
inclusive sobre uma série de males para os quais nós mesmos não temos ainda recurso. Tudo isso está sob o poder dele. E é isso que Marcos revela, é isso que ele quer nos dizer. O milagre está nos dizendo: não há limite para o poder de Jesus. Ele pode. Mas isso nos lança uma outra perspectiva, ou pelo menos uma outra dificuldade, ou seja, se o problema das enfermidades não é a ausência de poder, e se Deus tem poder para curar a todos, pergunta natural de todo mundo: por que ele não cura? Resposta errada: porque alguns são mais pecadores que os outros. Esquece, não é esse o motivo. Por que ele não cura? E o texto então nos revela exatamente qual é a condição para isso. Observe, diz o leproso no verso 40, quando ele cai de joelhos, ele diz: se quiseres. Não é apenas, digamos, aqui o poder de Deus que é soberano, mas a sua graça também é soberana. Se quiseres. É a vontade dele que determina. É o desejo e a vontade de Deus, e neste caso de Jesus, se quiseres. Isso é confirmado inclusive pela própria palavra de Jesus. Ele diz: quero. Fica limpo, e ele é curado. Há evidentemente a demonstração de que a cura é exatamente em meio a esse poder e essa vontade de Deus. Se você me disser então, está claro que então algumas pessoas são curadas e outras não, porque Deus quer e Deus não quer que os outros sejam curados, a resposta é simples: sim. Porque o poder ele possui, mas é a vontade dele que governa e que principalmente é soberana sobre todos. Essa graça que é soberana é descrita por ele. Veja bem, verso de número 41, Jesus profundamente compadecido. É a misericórdia dele. Não é porque o homem era merecedor, não é porque ele fosse mais pecador ou menos pecador, mas porque a compaixão de Deus de fato olhou para aquele homem e o atendeu, ou atendeu à vontade do próprio Deus. Ou seja, é a graça de Deus soberana que rege a vida das pessoas. É exatamente essa graça que conduz a vontade de Deus soberana sobre todos. E mais do que isso, se você puder olhar o texto, como isso fica bem evidente, diz o verso 41 que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou o leproso. Se tivesse como colocar aqui um neon na Bíblia, essa é uma palavra que precisava ficar, toda vez que você abrisse essa página, brilhando para você. Porque, claro, o que Marcos está dizendo é exatamente o oposto de tudo aquilo que aquela população, inclusive nós, imaginamos. Você, que é saudável, que sabe que hoje Hansen tem cura, que a lepra tem como ser tratada, qual de vocês teria coragem de abraçar uma pessoa acometida de lepra? Nenhum. Porque quem toca no leproso é contaminado. Mas o toque da graça de Deus, ele exatamente opera de maneira contrária. Ao invés de Jesus ser contaminado pela lepra, Jesus, na verdade, purifica o leproso. Esse é o toque de sua graça, soberana vontade dele. Nada está sob o seu domínio, fora do seu domínio. E tudo está exatamente debaixo da sua vontade, a vontade de Deus que atua. Uma palavra a mais sobre essa questão de graça e poder. Quando alguém, porventura, suplica a Deus uma cura, uma restauração física, ou seja lá qualquer outra natureza de problemas, e Deus atua contrário à sua vontade, não significa que exista mais pecado e não significa que falta graça. A diferença é o propósito de Deus que conduz a vida. Isso fica evidente, particularmente neste texto. Note bem, o que estamos vendo aqui, para Marcos, é mais do que uma cura. Revela graça, revela, obviamente, aqui o poder de Deus, mas revela também um fato sobre Jesus que deve ser visto à luz exatamente de um sinal, ou como dizem, o
texto de Hebreus que lemos como uma sombra ou como um indicativo. A lepra aqui funcionava inclusive como uma ideia de maldição. As pessoas entendiam a enfermidade como essa maldição que recaiu sobre mim. E o que o texto está dizendo é que essa maldição, ela é claramente uma demonstração da realidade do pecado sobre nós. Não vou entrar em muitos detalhes, até porque devo falar isso na próxima quarta-feira na transmissão, e diz aqui a boa política de marketing, que você não antecipa tanto, né? Você só deixa o gancho. Então, mas vou falar sobre isso, sobre como as enfermidades, na verdade, o que elas nos ensinam, o que a morte nos ensina sobre o pecado. Mas o que fica evidente é que essa enfermidade revela exatamente uma necessidade maior humana, que não é da cura de uma lepra, que não é da cura de uma enfermidade, mas de uma purificação. Por isso, se você está com seu texto aberto, veja bem, repetidamente ele diz nesses versos 40, 41, 42, 44, sempre usando a mesma palavra, ou seja, purificação. Se quiseres, podes purificar-me, diz o verso 40. E diz o texto, no verso 41, disse Jesus, quero, fica limpo. No verso 42, e ficou limpo, desapareceu a lepra. E verso 44, Jesus diz que ele deve buscar o sacerdote para que ficasse claro a sua purificação. Há um propósito de Deus aqui. E o propósito dele é mostrar que, de fato, Jesus nos purifica, mas não nos purifica apenas de enfermidades. Jesus não veio para nos dar uma melhor qualidade de vida, Jesus não veio para nos dar um bem-estar, Jesus veio para nos limpar do pecado, cuja consequência é exatamente essas enfermidades. Elas são sinais de que nós temos um grave problema na vida. E o nosso problema se chama pecado. E para o pecado nós precisamos de alguém que não apenas cure a minha enfermidade, mas que alguém que cure a minha alma, do meu pecado, do mal que de fato graça em minha vida. E é por isso que o texto nos mostra, e Marcos nos mostra, aquilo que Paulo também compreendeu. Se vocês se lembram bem, Efésios capítulo 5, quando ele compara a relação de Cristo com a igreja, com a relação do marido com a esposa, ele chega a dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e diz o verso 26 do capítulo 5, para que a santificasse, tendo-a purificado. Quem purifica é ele. Ou como o texto de Hebreus que lemos, que repetidamente diz que o sangue de bodes e carneiros não podem nos purificar, mas sim o sangue dele, o sangue da aliança, este sangue que nos purifica. Ou como 1 Pedro, o próprio Pedro vai dizer que Jesus é aquele que nos purifica. Em outras palavras, o que Marcos está dizendo é o que a Bíblia repete diversas vezes: só Jesus pode te purificar. Não existe outro meio. Não existe cerimônia, não existe liturgia. Você pode pôr sangue na sua orelha direita, na esquerda, onde você quiser, mas não existe outra forma de estar puro diante de Deus, senão por meio de Jesus Cristo. O que Marcos está dizendo é que eis diante de nós aquele que é o Todo-Poderoso e tem todo o poder, aquele cuja vontade graciosa governa o mundo, e aquele, na verdade, que é o único purificador. Essa é a verdade que Marcos quer, que entendamos por meio deste milagre. O que nos leva a compreender algo além disso também, que é o propósito de Deus em todo esse processo, que nos ajuda a compreender aquilo que eu disse anteriormente. Não existe ausência de graça, existem propósitos incompreendidos. Aliás, conversava agora à porta com o Raimundo, o diácono Raimundo, que eu vim ouvindo uma música no CD que eu tenho no carro, né? Eu ainda sou do tempo do CD, e ao ouvir de um cantor, de um pastor presbiteriano, que é amigo meu, foi meu aluno também, eu gosto muito das escolhas do seu repertório, e ele tem uma música que diz que os mistérios, a vontade de Deus é mistérios para nós. E ele diz: eu recorro a Deus mesmo não entendendo o seu querer. Não é que falta graça, é que talvez eu e você não compreendamos o propósito. E é isso que o texto revela, se você puder observar. Verso 44, disse Jesus: vai,
apresenta-te ao sacerdote e cumpre tudo aquilo que Moisés determinou. Todo esse ritual que eu disse para vocês aqui de Levítico 14, vai lá e faça isso. Alguns autores entendem que Jesus fez isso para demonstrar que ele não era contrário à lei, que ele veio cumprir a lei, que Jesus, na verdade, seguiu todos os procedimentos veterotestamentários, cumpriu o Pentateuco. Sinceramente, eu acho que é muito mais do que isso. Primeiro, Jesus faz assim porque este homem precisa ser declarado limpo para que ele possa voltar à vida social. E como Jesus não faz obra incompleta, ele já faz, desculpa a expressão, sem qualquer irreverência, o combo é completo, tá? Já vem aqui com a cura física, mas também com a restauração da vida no ambiente social. E há outros sinais desses ao longo dos evangelhos, mas basicamente ele está dizendo, vá lá para que o sacerdote declare que você está limpo e depois desse ritual você volte à sua vida como era antes. Mas bem mais do que isso. Percebam, os sacerdotes, ao verem que este homem está purificado e ao declararem esse homem limpo, estavam declarando aquilo que Marcos nos narrou, que Jesus tem poder sim para curar a lepra. Não é um engodo, não é um engano, nem muito menos uma condição temporária. O próprio sacerdote, ao declarar este homem limpo, estaria declarando que Jesus de fato cumpriu esse ato de purificação. E percebam o que diz o texto, verso de número 44. Mostra-te ao sacerdote, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, Levítico 14. E aí ele diz, para servir de testemunho ao povo. Não é para o sacerdote, mas para que isso sirva de testemunho ao povo. Para que o povo entenda que que agora chega a este mundo, inicia o seu ministério, é exatamente aquele que havia sido prometido. O verdadeiro Deus encarnado está presente entre os homens. E esse é o testemunho, a declaração final de que sim, este homem foi curado. É por isso que eu digo que isso nos ajuda a entender não apenas o que ocorre na vida desse homem, mas veja bem, não é apenas a cura que é esse testemunho acerca de Deus, mas como a vida dele cumpre um propósito para exatamente manifestar quem é Jesus. Percebam, ele na realidade, para que fosse curado nesse dia, antes ele teve que ser contaminado. Talvez ele, como nós, no dia em que descobriu que estava leproso, deve ter perguntado, o que eu fiz? Por que eu? Eu não mereço isso. Eu não sou mais pecador que outros homens sãos. Homens pecadores declarados passam a vida sadios, e eu, que até tentava ser um bom judeu, talvez, estou aqui contaminado. Qual é a minha maldição? Qual é o meu pecado? É provável que, como nós, não estivesse havendo entendimento. Por quê? Mas a enfermidade dele era necessária para o testemunho de quem Jesus Cristo é. Para que este encontro acontecesse, ele precisou ter a sua vida exatamente afligida pela enfermidade. Ou, em outras palavras, claro, o propósito da vida é a manifestação do Evangelho. E é exatamente aqui que eu gostaria de concluir com você e comigo, porque essa é a razão. Não é só eles, digamos, daquela época que possuem protocolos. Nós temos os nossos, e não é só da Covid. Para tudo a gente cria protocolo. Para tudo. A gente tem protocolo em casa. Alguns tiram o calçado do lado de fora, outros entram com o calçado. Nós temos protocolo para tudo que a gente faz, inclusive para o culto.
para alguns aqui, eu espero que mudem de ideia, o culto é apenas este protocolo. A mensagem foi ouvida. É interessante. Me ajuda a entender um pouco mais da Bíblia e me ajuda a entender um pouco mais de teologia. Mas amanhã eu vou viver a minha vida impura da mesma forma. Vou enfrentar minhas situações da mesma maneira que venho enfrentando aqui. E vou viver como se minha vida girasse em torno de mim. São protocolos. O que a Escritura nos ensina hoje é que a cura e o milagre tinham um propósito: poder, graça e fé em Jesus Cristo, para que possam servir de testemunha. A enfermidade dele tinha um propósito: poder, graça e fé. Como também a vida sua tem um propósito. Com cura ou sem cura. Com problemas solucionados ou sem eles. A questão não é que falta graça, porque a vontade graciosa de Deus é soberana, sim. É que eu não vou compreender todos os propósitos. Por isso, pessoas menos pecadoras sofrem mais às vezes. E outros, muito mais pecadores, para nós aparentemente nem sofrem. Porque Deus tem seus propósitos. E a vida de todo ser humano existe em função dele, para manifestar o seu poder, a sua graça e levar as pessoas a crer. Esta é de fato a razão porque Deus enfermou o leproso e curou o leproso. Esta é a razão porque Deus tem enfermado a cada um de nós. E a muitos de nós tem curado. A outros não. Para que todos manifestem o seu poder, a sua graça, e sejam um testemunho para o povo. O que é a sua e a minha vida. Isso é a manifestação, e deve ser, do poder de Deus. Quem nos conhece, quem vê a nossa vida, quem lê as páginas de nossa história, deve chegar a uma única conclusão: poder de Deus, a graça soberana dele sobre a nossa vida. E crer que não existe nenhum outro purificador senão Cristo Jesus, o Deus encarnado, que derramou o seu sangue, não sangue de aves, não sangues aspergidos em orelhas e dedos, mas o sangue derramado numa cruz que nos purifica a nossa mente, a nossa consciência das nossas obras mortas e nos permite viver com Ele eternamente. Aquilo que Marcos narra, e veja bem, agora, exatamente agora nós faremos na ceia, que é o símbolo dessa aliança, que são símbolos exatamente deste ato que nos torna limpos diante dele. Porque, na verdade, o leproso ficou enfermo para manifestar o Evangelho de Deus. E eu espero que você entenda definitivamente que a sua vida não gira em torno das suas vontades, que a sua vida não gira em torno dos seus planos, que a sua vida não gira em torno dos seus projetos, que a sua vida não gira em torno das suas vontades. A sua vida gira em torno do Evangelho de Cristo Jesus. Por Ele nós vivemos, por Ele nós morremos, por Ele nós somos sadios e por Ele nós ficaremos um dia enfermo. Mas para que fique evidente que em nossa vida,
para testemunho de todos que há um Deus todo-poderoso neste mundo, que a vontade dele é soberana e graciosa sobre todos nós, e que a nossa vida seja exatamente esse testemunho. Quero convidá-lo assim a participar da ceia, lembrando exatamente deste ato de purificação que Jesus nos fez. Convido o reverendo Igor e os presbíteros que, por favor, tomem assento à mesa para que juntos celebremos a ceia do Senhor. A ceia que, como sempre dizemos, não é a ceia da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é a ceia da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que são membros de qualquer igreja reconhecidamente evangélica, pode e deve partilhar conosco desta ceia, tomar conosco em comunhão com o nosso Cristo. Quero convidá-los a fazermos assim.